Dando aí mais um treinamento. Hoje eu vou falar sobre objeções, vou falar sobre fechamento, tá? Pensa o seguinte, eu demorei para entender, eu achava que quando um cliente colocava objeção para mim, então toda vez que o cliente me colocava objeção, o que que eu entendia? Eu entendia que ele não queria comprar, certo? Pô, o cliente falou, consórcio demora. Consórcio, eu tenho pressa. Eu não sei se eu preciso analisar ainda, eu vou pensar, eu vou ver direitinho. Então, toda vez que o cliente colocava uma objeção para mim, na minha cabeça, ele não quer, certo? Mas não. Quando um cliente coloca uma objeção, ele quer comprar. Eu garanto para vocês. Se ele falou, eu não quero, eu demora, eu tenho pressa, eu não sei quando eu vou tirar. Tudo isso que ele está falando, você tem que entender o que ele está falando por trás daquilo que ele está falando. E por trás daquilo que ele está falando é isso que vocês têm que entender, pessoal. Ó, quando o cliente fala, por exemplo, mas eu tenho pressa. Ele não está falando que ele não quer. Se ele não quisesse, ele simplesmente ia falar assim para você: ó, não me interessa. Você pode me falar qualquer coisa e não me interessa. E ele vai virar as costas, ele vai te ignorar completamente e sai fora. Quem não quer, ignora. Quem quer, coloca objeção. Então, por trás do que ele está falando, ele está falando o seguinte: olha, eu sei que consórcio demora, ou eu acho que demora, ou eu não gostaria que demorasse. Se você provar para mim que não demora, eu fecho. Se você me ajudar com a demora, eu tenho interesse. Então a gente sempre tem que partir do ponto inicial, que significa ouvir o que o cliente está falando por trás do que ele está falando. E na maioria das vezes ele está pedindo a nossa ajuda. Afinal, se ele soubesse o que ter com pressa, ele já teria. Se ele soubesse o que fazer, mesmo com a pressa dele, ele já faria, ele já teria feito. Porque de verdade, pessoal, vamos ser honestos. Existe alguma dificuldade hoje para algum cliente que tem pressa não resolver a pressa dele? Por exemplo, hoje não é muito fácil ter acesso a um financiamento? Não tem banco em todos os lugares? Ele não tem o banco na palma da mão dele no aplicativo? Ele não tem acesso a um gerente do banco que poderia aprovar um financiamento para ele? Agora, se mesmo com acesso ao financiamento ele está te colocando a objeção de que eu tenho pressa, você tem que entender por trás do que ele está falando que mesmo com financiamento que poderia atender a minha pressa, eu não consigo resolver isso. Só por isso que ele está te colocando uma objeção tipo a pressa. Tá claro isso? Então esse é o ponto inicial que eu preciso passar para vocês, tá? Boa, eu vou entrar no conteúdo aqui, mas o Léo fez um comentário bom. E quando o cliente diz que já fez e teve uma experiência e não teve uma experiência legal? De novo, o cliente está falando o seguinte para você, por trás do que ele está falando. Eu já fiz, eu não gostei e eu quero ter uma experiência boa. Eu estou buscando alguém que vai me explicar, que vai me ajudar e que não vai me enganar e que eu vou saber o que eu estou fazendo. Porque simplesmente se ele não quisesse, com essa experiência dele negativa, com essa má experiência que ele já teve, ele simplesmente ia ignorar. Na hora que ele ouvisse assim, é consórcio, acabou. Entende? Só que, pessoal, é o que eu costumo dizer, tá? Eu gosto de dar o exemplo sempre do açougue. Uma vez eu fui comprar, eu ainda era inexperiente na área do churrasco, aí eu fui no açougue e comprei e pedi uma picanha. E a picanha estava em promoção. Aí eu cheguei lá e falei para o açougueiro, eu quero uma picanha. Aí ele me deu uma peça. Aí, pô, em promoção, né? Aí ele pesou lá, deu 2 quilos. 2 quilos a minha peça de picanha. Aí na hora que eu cheguei no churrasco com os meus primos começaram a rir da minha cara.
Ele falou: você comprou 2 quilos de picanha? Mas essa carne é de boi ou é de dinossauro? E eu não entendi, né? Eu não entendia de carne. Eu, como assim de dinossauro? Ele falou: vai, não existe boi que tem 2 quilos de picanha. A peça mesmo de picanha é 1 quilo. 1,1 kg. O resto é colchão duro. Então você pagou pela picanha, mas veio aí mais de 1 quilo de quase 1 quilo aí de colchão duro. Eu falei, caraca, então o açougueiro me enganou. O açougueiro me enganou. Eu acreditei nesse açougueiro, filho da mãe. Moral da história, tive uma má experiência. Mas a conclusão é, porque eu fui enganado, nenhum açougueiro presta? Eu vou parar de comer carne porque o açougueiro me enganou? Agora eu aprendi as coisas para fazer do jeito certo? E se eu chegar num açougueiro e falar para ele o seguinte: olha, eu não tive uma boa experiência nem com açougue, muito menos comprando carne e comprando picanha, que é uma carne cara. Esse açougueiro ele tem que fazer o quê? Ele tem que me enganar de novo? Ou simplesmente ele tem que me atender do jeito que eu mereço para eu levar aquilo que realmente eu quero e preciso? Então, é esse tipo de cenário que a gente tem que trazer para os clientes entender, enxergar. E pessoal, é só uma objeção. E sim, hoje em dia, e cada vez mais, o mercado vai estar propício para pessoas que vão se beneficiar do nosso sistema para poder enganar os outros, para poder vender uma coisa e entregar outra, para poder oferecer o milagre para os clientes que estão buscando milagre, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, e aí vou trazer os pontos aqui. O pessoal que está no Insta, o pessoal que está no Insta, que eu abri a live do Instagram, vai lá no meu story lá e vem para o Zoom. Eu deixei o link lá, tá? Daqui a pouco eu já vou fechar essa live aí. Pronto, confirma aí se vocês estão vendo a minha tela. Beleza? Objeções, fechamento? A habilidade de fazer o cliente decidir, realizar seus sonhos e você ganhar sua comissão, você bater sua meta, você realizar seus sonhos também. Porque, pessoal, entenda uma coisa: consórcio, ele é um meio para eu chegar em algum lugar, certo? Bom, eu faço consórcio. O meu primeiro carro foi por consórcio. O meu carro que eu tenho hoje foi por consórcio. Logo, eu queria um carro e eu fiz o consórcio. Então, quanto mais eu entendo que as pessoas querem um bem, desejam um bem, querem conquistar, e mais eu ajudo elas a decidirem a conquistar, mais eu ganho, mais eu vendo, tá bom? Então, quando alguém, de novo, vou voltar, quando alguém me coloca uma objeção, significa que a pessoa está pedindo para comprar. Agora, será que eu estou ouvindo? Será que eu estou sabendo responder? Vocês sabiam que o cliente pede para comprar o tempo todo e às vezes a gente não está atento aos sinais que ele está mandando para a gente? E ele está insistindo em pedir para comprar? Por exemplo, quando o cliente fala assim, ó, vamos ver o que vocês me respondem, para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando o cliente me fala o seguinte, Alan, eu posso fazer esse consórcio e se eu não for contemplado, eu posso aumentar o lance no outro mês? E uma segunda pergunta: quando eu for contemplado, ao invés de comprar uma casa, eu posso comprar um apartamento? Ou eu posso comprar 2 apartamentos com esse crédito de 500 mil, por exemplo? Ou eu posso comprar um terreno e construir? O que vocês me respondem? Se eu fosse o cliente e estivesse perguntando isso para vocês, o que vocês me responderiam? Eu posso aumentar o lance? Eu posso comprar mais de um bem? O que vocês acham? Me digam, comentem aí. Por que eu estou falando isso e por que eu estou falando dessa forma? Porque se você entender que você está atrasado, na cabeça do cliente ele já fechou.
E a sua resposta de sim ou não é o que está te impedindo de fechar. Porque na cabeça do cliente, ele já comprou. Olha lá, na cabeça dele, você explicou, ele já começou a trabalhar a ponto de ter cadastrado, ter pago a primeira, ter participado da assembleia e ele já está escolhendo bem lá na contemplação. Ou, outro cenário, ele não foi contemplado no primeiro mês, ele já está no segundo mês, ele já pagou a segunda parcela, ele já está na segunda assembleia querendo aumentar o lance. Só que sabe qual que é o problema? Você ainda está explicando. Primeiro você fecha. Esse caso, esse tipo de objeção, o cliente já comprou. Agora, quantas objeções será que o cliente não está te colocando, que ele já fechou e você não está atento a isso? Tá? Então presta atenção aos sinais que o cliente te dá, porque o cliente o tempo todo ele já está se vendo com o seu produto. E ao invés de responder, você tem que fechar. Você não pode ter medo de fechar, tá bom? Beleza? Pessoal, vamos lá então. Ó, pessoal que tá aqui no Insta, vai lá pro story, pro meu story lá e vem pro treinamento, o link tá lá. Continua com a gente no Zoom, tá bom? Vou fechar aqui no Instagram, continuar só aqui com a minha tela. Valeu. Pronto. Pois eu excluo isso aqui. Então vamos lá. Peraí. Pessoal, até aqui, só isso aqui tá fazendo sentido? Beleza? Sei. Por quê? Às vezes a gente entra no piloto automático e às vezes a gente não percebe. A gente não percebe que o cliente está pedindo para comprar. Quando a gente entra nesse modo piloto automático de resposta, vocês podem ter certeza, você está deixando passar muita venda. Mas está deixando passar muita venda, tá? Toma cuidado, fique atento. E boa, boa. A Sônia falou, eu fico ansiosa e fico com medo de pressionar. Sônia, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma pergunta. E aí você só transfere, tá? Pessoal, o som tá muito baixo aqui? Ou é só o do André que tá baixo? Vocês estão me ouvindo bem? Que eu tô quase gritando aqui. Tá, então André, aumenta o som aí, pô. Boa, então vamos lá. Então assim, pessoal, por quê? Se você não entender isso, que você tem que fazer uma pergunta, olha, e essa primeira aqui? Você prefere no Pix ou no boleto? Sempre duas perguntas que facilita, não é uma pergunta, você quer comprar ou não quer? É uma decisão de tipo assim, ó, você já decidiu, você já fechou, tá? Você já fechou. Agora, só uma coisa importante que eu preciso mencionar aqui para vocês, vou até ficar maior aqui, é que assim, ó, presta atenção nisso aqui. Pessoal, tanto objeções, quebra de objeções, quanto fechamento, se você entrar no modo piloto automático de resposta, você vai perder venda. Mas você vai perder muita venda. É por isso que você precisa treinar objeções e fechamento o tempo todo. Deixa eu dar um exemplo, que é o seguinte, sempre gosto de dar esse exemplo aqui. Pensa comigo. Cristiano Ronaldo, pessoal. Se o Cristiano Ronaldo ficar uma semana sem treinar para jogar bola, muda o desempenho dele na hora do jogo? Ou ele vai jogar igual? Muda ou não muda? Agora, e se o Cristiano Ronaldo ficar um mês sem treinar? Muda ou não muda o desempenho dele na hora do jogo? Um mês. Parou de treinar um mesinho só e foi pro jogo, direto pro jogo. Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta. O Cristiano Ronaldo, se ele ficar um mês sem treinar, ele desaprende a jogar bola? Não, ele não desaprende a jogar bola. Mas muda o desempenho do jogo, não muda? Pessoal, é isso que quem trabalha com vendas tem que entender. Se você ficar uma semana sem treinar, não é que você vai desaprender a vender.
Você só não está mais tão afiado nessas técnicas de objeção e fechamento. Por isso que quando a gente esfria, por isso que quando a gente deixa de treinar objeção e fechamento, é muito fácil a gente entrar no modo piloto automático de resposta. Porque a sua melhor resposta sempre vai ser uma pergunta. Quando você não está treinado para fazer pergunta, você faz resposta. Porque no automático a gente quer responder. Para vender, a gente precisa perguntar. Então, e aí eu vou fazer a última pergunta do Cristiano Ronaldo. Pessoal, o Cristiano Ronaldo hoje, ele treina ou ele joga porque ele precisa ganhar dinheiro? Ele ainda precisa ganhar dinheiro? Ou se ele não jogar aqui, ele não vai conseguir pagar os boletos do mês, ele não vai conseguir pagar as contas? Vai ferrar para, imagina lá a mulher dele lá com um monte de fio, fala: "Ô, Cris, vamos jogar, fio, eu preciso, os boletinhos desse mês vai vencer, tô apertada. Como que eu vou pagar a conta do gás aqui? Como que eu vou comprar um botijão?" É isso que vai acontecer com o Cristiano. Pessoal, se o Cristiano, que não precisa mais ganhar dinheiro por umas 5 gerações, ele ainda treina, vocês acreditam que eu ouço vendedor que às vezes está zerado, mas eu já sei vender, eu não preciso treinar? Eu comprar curso, eu ler livro, eu entrar em mentoria, eu deveria dar a mentoria. E às vezes ele está lá com os boletos atrasados. Por quê, pessoal? Porque treinamento tem que ser todo dia, tem que ser constante, tem que ser o tempo todo, você tem que estar treinando. Se você não está vendendo, você está treinando. Às vezes o cliente, o pior cliente do mundo é esse que você tem que treinar, tá bom? Então eu só gosto de dar esse exemplo, porque eu vejo muitos vendedores que não investem R$ 1 em si, não investem R$ 1 em treinamento, mas quer ter um baita de um resultado. E de novo, pessoal, treinamento não é só para aprender, lógico que é para aprender também o que você não sabe, mas muitas das vezes é para relembrar o que você sabe, o que você sempre fez, que você sempre deu certo, que você parou de fazer, mas você entrou no piloto automático, tá bom? Então, por isso que é importante. Porque nesse exato momento, existem duas situações. Já tem vendedor aí com os seus milhões vendidos. O Fábio aqui já me pagou até a picanha desse mês aqui, que já vendeu 1 milhão. A Camila querendo me pagar a picanha, chegando perto para pagar, com mais de 800 mil vendido. E o Valci, ele me mandou lá no dia que eu postei a picanha que eu ganhei do Fábio. Ele falou: "Ó, eu vou pagar a minha picanha com muito orgulho, só que o mês não acabou. Vai que eu pago 2 picanhas." E, pô, era dia 15. Eu falei: "Não, pô, tem 15 dias para o mês, você tem que me pagar 3 picanhas, dá tempo, dá para chegar, tá?" Só que, pessoal, nem sempre esse é o cenário de todo mundo. Nem sempre esse é o cenário de todo mundo, tá bom? Porque tem muitos vendedores ainda ouvindo: "Eu vou pensar, eu tô sem dinheiro agora, eu preciso esperar. Eu só faço se você me garantir a contemplação. Eu vou falar com a minha esposa, eu tenho pressa." Vivendo uma situação que o cliente está sumindo no WhatsApp, vendo a negociação esfriar, tendo certeza daquela venda que estava certa, que o cliente já ia fechar, que ia pagar, e ele não pagou, ele sumiu, ele não responde mais. Tem alguém passando por essa situação aqui? Está acontecendo com algum aqui? Alguma dessas aqui? A minha ideia é te ajudar. Até porque depois, se você entender o método, aplicar o método, depois você vende 1 milhão e me paga uma picanha. Fácil assim, tá bom? Combinado? Vamos lá. Porque olha, comprar uma picanha, saber que eu posso comprar uma picanha é lindo, maravilhoso, né? Puta, vendi, ganhei dinheiro. Agora, ganhar porque eu ensinei o método e a pessoa aplicou, colocou em prática. Pô, o Issan até comentou aqui. O Issan estuda o método do SRV e o porquê não. Ele falou que ele já assistiu 50 vezes, entendeu? Por isso que ele vendeu 15 milhões no primeiro trimestre. Não é sorte, entendeu? Por que o Cristiano ele fez gol em todas as finais de Champions League? Ah, é por acaso? Não, estava pronto, preparado. Tá bom? Vamos lá, pessoal.
O que que eu quero que vocês entendam? Às vezes, você tem a sensação de estar fazendo tudo certo e ainda está perdendo venda. E às vezes você pode até ter a sensação de achar que não é justo. Pô, mas eu trabalho sério, eu trabalho certo, eu sou honesto e parece que os meus clientes só quer ser enganado, tá pedindo para ser enganado, fica adiando, tá? E aí você não tem o resultado que você gostaria. Você não tem as vendas, o que eu mereço, sabe? E assim, deixa eu falar uma coisa que talvez é uma das coisas que pouca gente fala, mas é a técnica mais poderosa que você pode ter, que você pode utilizar para vender consórcio e que com certeza vai te fazer vender muito, só que às vezes você não está preparado para isso. Sabe qual que é a técnica mais poderosa que eu conheço para vender consórcio? Eu li isso no livro O Óbvio. E é muito louco, né? Eu li logo que eu entrei no consórcio e eu posso afirmar que essa técnica, esse entendimento mudou minha vida. Sabe qual que é a técnica mais poderosa de todas que você pode utilizar para vender consórcio, que é um baita de um diferencial, pessoal? Só que às vezes você não está preparado para ela? Essa aqui pode doer, tá? Falar a verdade. Por mais incrível ou por mais ridículo que pareça, não sei qual que é a sua reação ao entender sobre isso, mas, pessoal, às vezes sabe por que a gente não vende? Só porque a gente não fala a verdade para as pessoas. E o falar a verdade que eu quero dizer não é falar assim, ah, você pode ser o primeiro ou você pode ser o último. Não é sobre isso. Às vezes o falar a verdade é tipo assim, ah, eu não posso prometer, eu não posso garantir uma contemplação. Se é isso que está na sua cabeça, deixa eu te falar. Isso vai fazer você não vender, porque você tem que garantir a contemplação. Se você em algum momento você falar assim, eu não garanto a contemplação, é a mesma coisa você chegar num cliente que foi numa oficina mecânica e o mecânico falar assim, eu não garanto que seu carro vai ficar bom. Ué, você vai deixar, você vai consertar seu carro? Se o cara fala que ele não vai consertar? Até porque, pessoal, entenda isso. Entenda isso. O consórcio nasceu para contemplar, só para isso. A obrigação, quando ele assinar o contrato, é ser contemplado. Agora, se vai ser no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no primeiro ano, se ele vai ser o último, é outra história. Aí entra o planejamento, entra condições, o grupo que ele vai entrar, o lance que ele tem. Aí é outra história. Mas o falar a verdade é basicamente o seguinte: é você entender a condição da pessoa e falar para ela, ou você vai fazer e um dia você vai ter, ou você não faz e pelo que você está me falando, pelo seu histórico, você não vai ter nunca. Porque você está com medo de fazer. Quando você fica insistindo muito em quando você vai ser contemplado, é medo. Mas deixa eu entender, você está com medo do quê? Desse compromisso, dessa parcela? O quanto de dinheiro você não está jogando fora? Que você já deveria ter feito? Ah, você vai me falar que você vai pensar de novo? Foi você que me falou que faz tempo que você está pensando. É você que está adiando. Pô, mas você está se prejudicando. Vamos fazer uma conta? O quanto de dinheiro você já jogou fora que você já poderia ter utilizado, se planejado? Porque nunca faltou dinheiro para você conquistar o que você quer. Sempre faltou disciplina. Sempre faltou ação. Você já está com essa ideia faz tempo, faz anos. Agora, quem está sofrendo é você. Quem está sofrendo é você. É você que não tem o carro que você quer, é você que não tem a moto, é você que não tem a casa dos seus sonhos, a casa que vai te trazer tranquilidade, alegria, conforto, paz. É você que não tem. Desculpa, não é o consórcio. De novo, você quer pensar? Vamos ser honestos? Você não quer pensar, você quer adiar, você não quer fazer, você não quer ter um compromisso. Agora, pessoal, deixa eu falar para vocês aqui. Às vezes você tem um incômodo de fazer isso, de falar a verdade para as pessoas. Sabe por quê? Porque você gostaria de falar o que ela quer ouvir.
Você adoraria falar para ela, olha, eu garanto que você vai ser contemplado no primeiro mês, porque ela está te pedindo isso. E você, ela não tem lance, ou o lance é muito baixo, ela não pode pagar uma boa parcela, logo, ela não consegue financiar, não tem pressa. Ela não tem dinheiro guardado, não tem disciplina para guardar. E o que que você está fazendo? Você está tentando encontrar uma forma de fazer. Não vamos contratar com lance embutido, nem pode pagar. Não vamos fazer com meia parcela, não vai ter o crédito cheio. Se ela não vai ter o crédito cheio, se a parcela vai dobrar, ela também não vai fechar. Mas sabe por quê? Porque você não está trazendo ela para a realidade. Só que o pessoal tem técnica para isso. Eu vou trazer a técnica, que basicamente é o SRV e é o porquê não. Eu já cansei de falar sobre isso, mas de novo, pessoal, treinamento é sobre entender isso. É sobre isso fazer sentido para você utilizar a seu favor, para fazer o cliente tomar uma decisão. Por isso você precisa treinar, porque tem uma hora a chave vira. E eu posso afirmar, pessoal, por isso que hoje toda a minha vida é baseada no SRV. O método é o SRV, a mentoria é SRV, porque na hora que você entender o SRV para a sua vida muda. Que às vezes você tá num sonho, porém devia pensar numa realidade que você vai chegar e na velocidade que você tem. Que às vezes a gente fica adiando as coisas, querendo apressar as coisas e não dá o primeiro passo. E se a gente faz isso, imagina, a gente permite o cliente fazer isso. Eu vou falar de algo pessoal meu, por exemplo, eu queria emagrecer, só que eu estava sonhando em emagrecer os 10, os 20 quilos em um mês. Entende que eu queria o milagrinho? Eu queria o jeitinho? Eu queria tomar a pílula que eu ia emagrecer tudo de uma vez? Aí o que que eu entendi? Não, pô. Eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso começar. Eu preciso entender a minha realidade. Eu preciso começar perdendo 1 quilo. Eu preciso mudar a minha cabeça. Eu preciso mudar as coisas que eu entendo, que eu acredito. E enquanto eu não aceitei isso, eu não cheguei no resultado que eu queria. Porque eu tinha pressa e não fazia nada. Adivinha? Tem pessoas que fazem isso? Tem pressa, mas não faz nada. Se você entender isso, pessoal, isso é a verdade. É por isso que você precisa se preparar para isso. Porque aprender a fazer isso é ir de encontro ao problema real. Por exemplo, se você não está tendo resultado hoje com as vendas de consórcio, pode estar acontecendo três coisas. Primeiro, você ainda não sabe o que fazer. Você está fazendo errado. E isso acontece muitas das vezes porque ninguém te ensinou certo. Às vezes quem está ensinando nem sabe vender, mas está ensinando a vender consórcio. Vende na teoria, não está de frente com o cliente, não houve objeção real. Então você pode estar aprendendo errado ou ninguém está te ensinando, e aí você está fazendo errado. Segundo ponto, você pode estar fazendo pouco. Pessoal, vender consórcio, vender com quantidade, exige volume, exige intensidade. Então, ou você não está fazendo certo, ou você está fazendo pouco. E o terceiro motivo? Ainda não entendeu que você precisa fazer certo e muito. Só isso. E aí você está se enganando. É você está querendo vender 1 milhão sem nem saber o que fazer para vender 250 mil na semana. Agora, você já sabe o que fazer para vender 250 mil na semana, mas mesmo assim você não está fazendo, ou está fazendo pouco, ou está fazendo sem intensidade, ou está esperando o cliente decidir. Que cliente que vai decidir? É você que decide por ele. Só que você nunca vai decidir por um cliente se você não tem volume de negociação, se você não tem volume de cliente. Por isso que as coisas não estão acontecendo como você gostaria. Por isso que você adoraria me pagar uma picanha, igual o Roberto falou que vai pagar, igual as 15 picanhas que vai chegar do Isam, e na hora que chegar eu vou pegar o carrinho lá e vou colocar tudo igual às 8 da, da Suelen. Mas, pô, como que pode alguém vender 15 milhões, alguém vender 8 milhões, alguém vender 5 milhões, alguém vender 2 milhões? Pô, uma pessoa que iniciou agora está vendendo bem. Pô, como que pode? E eu que sou bom, tenho experiência, sou honesto, ajudo, não estou tendo resultado. Entende, pessoal? E aí você precisa se preparar para ir para o confronto com os clientes. E confrontar o cliente, pessoal, não é
argumentar e ser agressivo. É argumentar com perguntas. Porque é a pergunta que faz a pessoa fala, putz, verdade. Putz, realmente eu estou me enganando. Eu estou enrolando. Eu estou com medo. Então, a grande habilidade de ser agressivo, de não ser bonzinho, é fazer as perguntas certas. Você quer ser um excelente fechador de vendas? Você tem que ser um excelente perguntador, um especialista em perguntas. Para cada argumento, para cada objeção, para cada colocação do cliente, você tem que ter um arsenal com 3, 4 perguntas. Pô, quem já assistiu o meu curso lá, O Segredo das Objeções? Eu demonstro que o segredo das objeções é 3, 4 formas de responder a mesma objeção. Ah, eu tenho pressa. Pô, mas você já viu o financiamento? O financiamento te atende porque com a pressa é melhor ir para o financiamento. Não é a gente falar de consórcio. Agora, o que está te impedindo de financiar? Olha aqui, só perguntas. Você tem a entrada do financiamento? Não. Se não tem a entrada, como que você vai resolver sua pressa? Alguém vai te dar esse dinheiro? Ou infelizmente você vai ter que abrir mão dessa pressa e começar a se planejar, começar a poupar, começar a guardar? Ou você tem dificuldade de guardar? Porque se você não resolve a pressa, se você não consegue guardar dinheiro, será que não é isso que está te impedindo? Você não encontrou uma forma de fazer alguma coisa, porém ainda está com a pressa na cabeça, mesmo passando anos sem fazer nada, sem ter nada? E se você já tivesse tomado uma decisão lá atrás? E aí vem a minha pergunta: será que te falta tomar uma decisão? Ou será que te falta alguém te enganar? Porque isso que você está buscando, isso que você quer, o máximo que vai acontecer é alguém que vai te enganar. E aí você vai tomar prejuízo, aí você vai cair num golpe. Eu não gostaria que isso acontecesse com você. Pessoal, faz sentido? Tá fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Comenta aí. Por isso que essa é a técnica mais poderosa. É por isso que você tem que se preparar para isso. Porque não é sobre ser grosso, não é sobre ser agressivo, falar em tom agressivo com as pessoas, mas é confrontar. Quantas vendas eu já não fiz que o cliente ficou me enchendo o saco a vida e eu falava para ele, pô, mas se não fosse assim, como que você ia fazer? Pô, mas faz tempo que eu tô pagando. Pô, então agradece, porque se você nem tivesse pagando, você nem teria oportunidade. Você ainda estaria até hoje jogando dinheiro fora. E pessoal, o cliente passa até a contemplação, que pode demorar sim, dependendo do cliente, porque não depende de mim. Eu adoraria que dependesse de mim. E pode demorar por conta dele, mas eu te garanto, ele vai te agradecer. Ele vai te agradecer quando der certo, sendo rápido, demorando. E o grande problema não é o demorar ou não. O grande problema é você não fazer ele agir, porque ele vai continuar perdido. Ele vai continuar perdido. Tá bom? Vamos lá. Então, como que você conduz as objeções? Como transformar objeções em fechamento? Primeiro, entender o que realmente está por trás da objeção, fazer as perguntas certas na hora certa, usar frases e gatilhos que conduzem o cliente sem forçar e criar urgência com leveza e confiança. Então vamos lá. Pessoal, como que eu quebro uma objeção? Vamos lá. Como que eu quebro a objeção? E essa técnica aqui é muito boa. No dia que eu entendi isso, tudo começou a mudar para mim. Porque antes eu achava que quebrar a objeção é o cliente falar assim para mim: ah, eu prefiro um financiamento. Aí olha o que que eu fazia. Pô, mas como assim você prefere financiamento? Financiamento é muito mais caro. Financiamento você vai pagar 2, 3. Financiamento você vai se endividar por 35 anos. É isso que você quer? Financiamento não é compra inteligente. Financiamento é o banco vivendo do desespero. É você comprar um para você e dar dois para o banco. O certo mesmo, o melhor é fazer consórcio. Eu falava tudo isso e aí vem a minha pergunta para vocês. Eu vendia respondendo dessa forma? Confrontando o cliente? Vocês acham que resolve alguma coisa? Então, ó, anotem a primeira coisa sobre quebra de objeção. Primeiro passo, quando o cliente coloca qualquer objeção, concorde com ele e justifique. Você está falando para ele que você entende o porquê que ele está te falando aquilo. Porque dessa forma você vai neutralizar o cliente. Alan, eu prefiro financiamento.
Pô, e eu entendo o porquê. Todo mundo que tem pressa opta pelo financiamento porque é a linha de crédito que nasceu para atender quem tem pressa. E tá tudo certo. Não importa se você vai pagar caro, porque muitas das vezes o problema não é o pagar caro, o problema é não ter nada e continuar sem pagar. Eu entendo isso. Pessoal, entende que respondendo dessa forma, o cliente vai falar: opa, essa pessoa me entende. Então, primeiro passo, neutralizar. Segundo passo, entender. Pô, mas você já viu, já foi, já aprovou? Como que está o seu processo de financiamento hoje? Deixa ele contar o problema dele. Primeiro entende ele. Só eu posso até dar mais exemplos aqui, mas dessa forma aqui, esse exemplo aqui é para tudo. O cliente vai falar para você, mas eu queria ser contemplado no primeiro mês. Pô, entendo. Eu também quero. Se você quer, imagina eu. Mas você já fechou o consórcio? Você já está com o seu lance pronto? Quanto que você vai ofertar de lance? Entende? Neutralizei e agora eu quero entender. Entendi o que o cliente quer fazer, o porquê que ele quer fazer, o que que ele está pensando em fazer. Agora sim eu trago algo que ele não está enxergando. O que que eu preciso trazer? O como funciona. Olha, esse financiamento, você vai dar X de entrada, vai assumir X de parcela. Essa condição está boa para você? Você quer que eu te ajude com isso? Ouve. Fiz pergunta, ouvi. Se dessa forma não funcionar, você tem um plano B? Você sabe o que fazer? Qual vai ser o seu próximo passo? Você vai juntar dinheiro? Você vai juntar a entrada? Como que você vai encaixar essa parcela no seu orçamento? Pessoal, sempre ouça o problema real do cliente para você trazer essa pergunta de confronto do problema real. Vou dar um exemplo aqui. O cliente chega assim e eu pergunto: Ah, você quer conquistar uma casa? Um carro? Esse imóvel custa 500 mil? Legal. Você tem entrada? Você vai financiar? Como que você vai fazer para comprar essa casa aí de 500 mil? E ele vira para mim e fala assim: Alan, de verdade, eu tenho dinheiro para comprar à vista. Se você não está preparado, o que que você fala? Não, mas não vale a pena comprar à vista. O melhor é você fazer o consórcio, porque daí você deixa seu dinheiro aplicado, você faz o consórcio, paga a parcela, dá o lance, seu dinheiro não fica descapitalizado, o seu rendimento paga a parcela. Esse é o vendedor emocionado. Esse é o vendedor explicador. Esse está com dificuldade de vender. Então, olha lá, aplicando o método. Pô, não tem nada melhor do que comprar um imóvel à vista. Você tem poder de compra, você negocia, você aproveita as melhores oportunidades. Mas agora me fala uma coisa: você já viu o imóvel? E por que que você ainda não comprou, mesmo tendo dinheiro? O que está faltando? O que está te impedindo de comprar? E ele vai te contar, ele precisa te contar, porque tem um motivo. Se não tivesse um motivo, ele não teria entrado nesse assunto. E aí ele vai te dar um motivo, e a sua argumentação para entender está nos motivos dele. Por exemplo, ele fala assim: é... Bom, sabe o que que é? É que putz, eu tô com medo de mexer nesse dinheiro. Pronto, pronto, tô com medo de mexer nesse dinheiro. Aí o que que você vai falar? Tá, mas me fala mais sobre isso. Medo do quê? Por quê? Aonde que você utiliza esse dinheiro? Por que que você não quer colocar no imóvel ainda? Deixa eu entender melhor sobre esse problema. Ou ele pode falar assim, sabe o que que é, ela? É que esse dinheiro está aplicado e tá me rendendo uma boa grana. Entendi. Então me fala mais. Quanto está aplicado a quanto? Quanto que está te rendendo por mês? Estão entendendo, pessoal? Não, ou ele fala assim, não, sabe o que que é? Que eu não queria abrir mão desse dinheiro, eu não queria descapitalizar nesse momento. Ah, entendi. A sua questão hoje
É sobre não descapitalizar. Você quer ter uma grana. Por quê? Essa grana aí tá te deixando mais seguro? Em relação ao quê? Por quê? Porque a minha argumentação tem que ser na dor real do cliente, não no que está na minha cabeça, não em todas as possibilidades que eu tenho. Então, o cliente, vou dar um outro exemplo, vou voltar lá para o financiamento, né? Que eu tenho pressa, porque todo mundo ouve a objeção da pressa. E você tem que estar pronto para quebrar essa objeção. Ah, eu tenho pressa. Entendi. Se você tem pressa, o ideal é a gente resolver. Mas o que está te impedindo? Qual que é o ponto específico que mais está pegando hoje em você resolver a sua pressa? É que eu não tenho entrada, é que eu não tenho nome, é que eu não tenho a parcela, é que eu não quero. Às vezes eu posso, tenho tudo, eu tenho entrada, eu posso pagar a parcela, só que eu não concordo com esses juros que está sendo praticado. Entendi. Então a sua questão é os juros. Se existisse uma forma de você não pagar todos esses juros, aí sim seria bom para você. Ah, sabe o que que é? Que eu não concordo com o prazo de pagamento. Cara, eu não me vejo 35 anos pagando um imóvel. Entendi. Então a sua questão é o prazo de pagamento. É isso que mais te incomoda hoje? É isso, é o que mais me incomoda hoje. Entendi. E aí, é nesse momento que você vai dar um fechamento. Você não vai explicar. Tá, e se existisse uma forma de te ajudar nessa questão, nesse ponto específico? Aí sim você teria interesse? Entende que eu não expliquei, eu não ativei o meu modo explicador para sair ficando dando aula de consórcio? Porque se você quiser dar aula de consórcio, é mais fácil abrir uma escolinha. Agora, para vender consórcio, você vai ter que fazer perguntas de fechamento. Faz sentido, pessoal? Tá claro isso? Porque eu posso afirmar que 95, 99% de quem não vende ainda não sabe fazer isso. Ainda não, nem aprendeu a fazer isso. Nunca fez isso. Porque na hora que o cliente coloca uma objeção, já responde. Porque já está trazendo a solução antes de se aprofundar no problema, neutralizar o problema e trazer uma solução para o problema. Pessoal, se o cliente. Vamos trazer uma outra situação aqui. Quem que falou aqui? E quando o cliente só quer carta contemplada, Fábio, querer, todo cliente só quer comprar à vista. Querer e poder e conseguir são mundos paralelos. Se o cliente fala para mim assim, Alan, eu só quero comprar carta contemplada, eu vou falar, que ótimo, você encontrou a pessoa certa que pode te ajudar. Agora deixa eu entender qual a carta que você quer comprar, aonde você viu, como você viu, o que que você tem aí. Ah, não, eu não vi, eu só gosto. Entendi. E o que que você gosta? E por que que você ainda não fez? Deixa eu entender melhor. Porque às vezes o cliente gosta só de carta contemplada e ele viu uma carta de golpista, que eu também gosto. Se existisse, a carta dos golpistas contempladas são as melhores do mundo. O cliente vai dar 20 mil de entrada para uma carta de 500 mil para pagar a parcela de 1.400 reais. Essa eu também quero. Inclusive, quem já viu que eu fiz aula na mentoria e, e disponibilizei dentro de alguns cursos a minha venda com a Lorena, de 1.400.000, que eu gravei e tal, eu vendendo para ela ali, explicando como que a gente ia fazer. A Lorena, eu conheci ela em um evento, aí a gente conversou ali, fez um network, ela me falou que ela trabalhava com joias, aí eu já puxei assunto com ela, falei, nossa, você trabalha com joias? Que tipo de joias? Ah, todos joias, brinco, negócio do pescoço, anel, aliança. Eu falei, nossa, minha esposa queria muito uma aliança, ela queria da Vivara, e eu ainda não, pô, eu não queria vender meu carro para comprar uma aliança. Ela falou, não, mas eu faço personalizada e não sei o quê. Eu falei, putz, meu, acho que você pode resolver minha vida. Eu falei, mas custa o quê? Custa uma BMW, a sua? Igual a Vivara? Ela, não, pô, tá louco, mas a minha é personalizada e não sei o quê. Falei, putz, preciso de você. Aí depois ela falou, e você trabalha com o quê? Eu falei, eu trabalho com consórcio, eu ajudo quem quer comprar carro, quem quer comprar casa, quem quer investir, eu ajudo empresários a mudar o seu padrão.
a investir na sua marca pessoal, que é os bens que você tem. Ela falou, pô, que legal, hoje eu queria comprar um imóvel. Eu falei, pô, depois a gente conversa. E aí, moral da história, ela me chamou porque ela viu uma carta de um golpista. Ela falou, Alan, olha isso aqui que eu vi. É verdade isso daqui? Aí passaram, tipo assim, um crédito de 1 milhão, parcelas de 3 mil, 30 mil de entrada para ela pegar na hora o crédito. Olha isso. Aí eu falei, Lorena, se isso existisse, tinha fila de gente para comprar. Se existisse isso, essa pessoa não estaria vendendo. Olha o que que ela faria. Ela compraria imóveis, um imóvel de 1 milhão e colocaria para alugar por 7, 8 mil. E ainda ganharia 5 mil e teria um imóvel de 1 milhão. Você acha, Lorena, que se isso fosse verdade, alguém estaria vendendo? Ela, nossa, não tinha pensado desse jeito. E eu vendi 1 milhão e 400 de alguém que viu um anúncio de um golpista. Aí vem a minha pergunta: vocês acham que ela queria esperar ou ela tinha pressa? Por que que ela preferia carta contemplada? Entende? Então, preferir. Ah, eu só compro à vista. Legal, mas você já comprou? Você está comprando? Você está com dinheiro no bolso? Não. Ah, então você não compra. Não, é que eu prefiro. Eu também prefiro, com certeza. Entre ter dívida e ter dinheiro para comprar e ter o que eu quero, eu prefiro ter o que eu quero. Lógico, não sou besta. Mas preferir é diferente de conseguir. Beleza? A mesma coisa. É, E quando a aplicação rende mais que aluguel? Qual a argumentação? Aí, Sam, aí tem que ter contexto. Mas um exemplo, vai. Ah, sabe o que que é? Que eu não quero ter porque o meu dinheiro está aplicado e a aplicação está fazendo eu ter. Legal, mas e se esse. Tá bom, você está ganhando esse dinheiro, mas e a valorização do patrimônio? Por que que você está abrindo mão dela? E se você tivesse, ainda mantivesse a aplicação e ao invés de pagar o aluguel, pagasse para o que é seu, que vai valorizar, que vai te render e você vai ter lucro? Ou você não considera ter patrimônio? Ou você não acredita no investimento chamado imóveis? Ou você não diversifica a sua carteira? Entendeu? Pô, vamos começar aqui. Eu vou fazer você ter uns 3, 4 imóveis aqui para você sentir o gostinho também. Mas vamos começar com um, tá bom? Pessoal, beleza? Ficou claro isso aqui? Tá fazendo sentido? E então, voltando aqui, o que que eu estou fazendo? Eu estou me aprofundando. E entende que quando eu dou um fechamento, essa pergunta tá, mas e se eu conseguir? Entende que eu estou criando urgência e não estou desesperado? Quando eu trago uma solução, eu estou falando assim, olha, existe uma forma, pô, e vai te ajudar. Porque, pessoal, essa é uma coisa importante de eu falar aqui. Quem que está precisando de ajuda? Sou eu ou é o cliente? E a gente erra muito nisso porque às vezes a gente acha que a gente precisa vender o bendito do consórcio, que a gente tem meta, porque a gente precisa ganhar dinheiro. E é nesse momento que a gente inverte a situação. Por que que a gente inverte a situação, pessoal? Simplesmente a gente inverte a situação simplesmente porque a gente pensa com a nossa cabeça de venda, com a nossa cabeça de comissão. E a gente esquece que é o cliente que está lá sem saber o que fazer. É ele que quer 1 milhão, é ele que quer 200 mil, é ele que quer 500 mil, é ele que quer andar de carro novo. Pessoal, quem tem mais a ganhar? A gente quando o cliente paga uma parcela? Ou o cliente que será contemplado, que obrigatoriamente será contemplado? Quem que tem mais a ganhar? Quem vai ter o crédito ou quem só está pagando a parcela? É por isso que muitas das vezes a gente fica ansioso, porque a gente está pensando em nós. E quando a gente desapega do nosso, eu só estou preocupado em te ajudar. Então eu desapeguei do meu. O que que vai acontecer? Simplesmente, nesse exato momento, dessa forma,
eu estou transferindo toda a responsabilidade da decisão para o cliente. Por isso que eu não estou desesperado. Porque se eu fechar, se eu não fechar, pessoal, eu posso estar zerado, desesperado e precisando de uma forma absurda vender, certo? O cliente não pode sentir isso, de jeito nenhum. Nunca. Eu preciso fazer o meu cliente sentir que quem precisa ter desespero, pressa e agir é ele. Tá claro? Então, o grande poder da objeção e do fechamento está em você conseguir fazer isso, é você treinar para fazer isso. Vocês pegaram a técnica da objeção? Porque pegando essa técnica da objeção, agora no que você tem que ficar bom? Em fazer as perguntas, em fazer as perguntas que está dentro do problema do cliente. Vamos lá de novo? Primeiro, vai a favor do cliente, do que o cliente está falando. Então, o que você vai fazer agora? Plano de ação prático. Todo mundo que você já conversou esse ano e que não fechou. Beleza? Todo mundo. Ele não fechou por algum motivo. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com todo mundo e vai falar o seguinte: Oi, Fulano, já comprou o bem? E aí você fala o bem que você negociou. Já comprou o bem que você queria? Já está no seu carro? Já está na sua casa? Já está morando? E ele vai te responder: já comprei. Pronto, você ignora ou pega a indicação. Preferência pega indicação, tá? Agora, o que você vai fazer? Vai se aprofundar no problema se ele ainda não comprou. Pô, mas o que mais está te impedindo nesse momento de comprar esse bem, de comprar esse carro, de comprar essa moto, de comprar esse caminhão, de comprar essa casa? E aí ele vai falar: não, sabe o que que é? É que eu tenho pressa. Sabe o que que é? É que eu queria pegar rápido. Sabe o que que é? É que eu precisava desse caminhão para ontem. Ah, é que eu precisava morar agora. É porque eu pago aluguel. Pô, entendi, concordo. Exatamente. Você precisa pegar isso rápido. Agora me fala uma coisa: o que mais está te impedindo nesse exato momento de fazer você ter? O que está pegando lá de verdade? Me fala. E aí você vai descobrir o motivo. Ah, é que os juros, é que a entrada, é que a parcela, é que meu nome, é que eu pago aluguel, é que. Entendi. Agora me fala uma coisa. E se existir uma forma? E se eu puder te ajudar a conquistar esse bem e resolver esse problema? Você tem interesse? Posso te trazer uma condição que realmente vai te ajudar a resolver esses dois problemas, esses problemas que você me trouxe, que me apontou? Dá um fechamento. E agora, você vai judiar um pouquinho, se você quiser. Se você tiver coragem, você vai judiar um pouquinho. O que é judiar um pouquinho? Faz doer. Sabe por quê? Porque, inclusive, esse problema que está te impedindo ainda vai te gerar mais isso, isso e isso. Vamos lá. O que é fazer doer? O que é judiar? Ah, você está me falando que você tem pressa para ter esse caminhão, que você está desesperado. Mas você já viu o financiamento? O que está te impedindo hoje de financiar? Putz, Alan, sabe o que é? Que eu não tenho a entrada. E eu achei que a parcela, o problema nem é a parcela, porque o caminhão trabalha, o caminhão se paga. Mas, cara, eu não tenho essa entrada. Entendi. Mas e se eu puder te ajudar com a entrada? E se eu puder trazer uma condição que possa te ajudar? Você tem interesse? Não, Alan, mas eu só quero se for algo que realmente vai me ajudar, que realmente, que senão também não precisa. Fala, não, tudo bem, eu quero trazer algo que realmente vai te ajudar. Mas sabe qual que é o problema? Quanto mais você demorar para agir, a entrada não vai abaixar, tem a tendência de aumentar os preços e vivendo no Brasil de hoje tem a tendência de aumentar os juros. Então, cada vez mais vai ficar mais distante a sua conquista.
Concorda ou não concorda comigo? É verdade ou não é? Ou você acha que tende a abaixar os preços, abaixar os juros? O que que você acha? O que que você está sentindo hoje? E perguntei e fiquei quieto. Isso é judiar. Isso é, você descobriu que ele tem uma ferida, você tem uma dor aqui. O que que você fez? Ó, tá vendo essa dor aqui? Você precisa resolver ela, você precisa tratar ela. Eu te indico, eu tenho um remedinho para você passar e curar. Só que se você não fizer nada, sabe o que que vai acontecer? Vai expandir, vai aumentar e vai ficar pior. Você quer fazer alguma coisa para resolver isso aqui ou você quer continuar com essa dor? E vou fazer só um pouquinho mais, só para você entender do que eu estou falando, tá vendo? Ó, aí você põe o dedo na dor e dá uma apertadinha assim, ó. Entendeu? Aí ele fala, não, para. Não, para. É tipo isso, ó. E fora que você tem chance de ser enganado, golpista, não sei o quê. Você já até deve ter caído, né? Você tem cara de besta. Não, brincadeira. Nunca falei isso pro cliente. Mesmo os que já caíram no golpe, que ainda estão pedindo para cair, tá? Fica com o sentimento, fala, nossa, mas como você. Pô, eu já peguei um cliente que já caiu no golpe 3 vezes, ele ainda estava pedindo o golpe. Eu falo, nossa, você não aprendeu ainda, né? Você vai encontrar alguém que vai te enganar. Bom, o Brandão falou. E quando trabalhamos com consórcio com adesão alta, os clientes fazem objeção de perder um valor, o valor alto e não contemplar. Falar, realmente, corre o risco de você ter que investir para ter e não contemplar, mas você também corre o risco de não fazer nada, continuar com o seu dinheiro e não ter nada, né? Olha aqui, qual dos riscos você prefere? O de ter a certeza que você vai ter ou de ter a certeza que você nunca vai ter? Pergunta aí, quieto, tá bom? Pessoal, neutralizei, retomei meus clientes, entendi o problema, dei um fechamento. Eu vou dar o passo a passo aqui com as 5 perguntas. Deixa eu dar o passo a passo com as 5 perguntas, que é o SRV e o por que não, para vocês colocarem em prática e ver resultados incríveis imediatamente, tá? Eu vou passar isso aqui para vocês. Peraí, aqui. Deixa eu compartilhar aqui, tá bom? Estão vendo aí, né? Então vamos lá. Ó, o SRV. Primeira coisa, neutralizei. Agora, o que que eu preciso ter de todos os clientes? Esse que eu estou retomando, esse que eu já estou atendendo, esse que eu quero fechar. Primeira coisa, o crédito que meu cliente quer ter. Então, você precisa ter essa informação. Vamos lá, vamos do começo. Me fala qual que é o crédito que você precisa para esse carro, para esse caminhão, para essa casa. Primeira coisa, o crédito. Beleza? Segunda coisa, qual que é a realidade do cliente? É a parcela que ele pode pagar, tá? Terceira coisa, a velocidade. O que que é a velocidade? É o quanto esse cliente tem de dinheiro para entrada. Qual que é o recurso que ele tem? Beleza? Segundo ponto, todo cliente tem pressa. Aqui a gente vai aplicar a técnica do porquê não. Todo cliente tem pressa. Aqui é o real problema que você descobriu. Se todo cliente tem pressa, a primeira coisa que eu preciso fazer é matar a pressa dele. Por isso que eu vou direto para o financiamento para descobrir quais são os motivos para usar esses motivos na hora do fechamento que eu trouxer o consórcio. É os motivos do porquê ele não tem. E todo cliente, quando você trouxer o consórcio, ele vai falar que consórcio demora, porque ele não pode esperar, porque ele tem pressa, porque ele não gostaria. Então, você primeiro vai matar a objeção da pressa com os motivos do financiamento, e sem o financiamento, como ele vai fazer? Quais são os motivos? O que que ele tem como opção? Por exemplo, ele vai conseguir guardar, quanto tempo vai demorar, quanto tempo já passou, quanto que ele conseguiu guardar.
Porque para trazer o cliente para a realidade é até fácil. Olha lá, ó, matei a pressa. Aí o cliente falou que ele quer um crédito de 500 mil, que ele pode pagar 2 mil e que ele tem 20 mil para dar de entrada, certo? Eu já entendo aqui que ele não tem a entrada, ele não tem nem 20 nem 30%. A parcela para financiar 2 mil ele também não tem. Então eu já descobri os motivos. Só de bater o olho aqui, ele não tem entrada, ele não tem parcela, beleza? Estou falando de consórcio? Não. Se ele não consegue financiar e ele não vai resolver, ou ele já sabe que ele não vai resolver o problema de pressa dele, olha como fica mais fácil. Vamos lá. Bom, se você não vai conseguir financiar, qual outra opção que você tem? Deixa eu fazer uma conta aqui. Você tem 20 mil. Você precisa de 480 mil hoje para comprar o imóvel dos seus sonhos, certo? Mas vamos lá. 2 mil dividido por 480, 48 dividido por 2 vai dar 24. Então significa que vai demorar 420 meses para você guardar esse dinheiro para chegar. Se todo mês você vai ter 2 mil, em 240 meses você vai ter os seus 480 mil. E aí vem a minha pergunta: você vai conseguir guardar? Quanto tempo vai demorar? 20 anos. Será que você consegue passar 20 anos guardando? Você vai ter alguma outra opção? Você você tem a disciplina? Você acha que daqui aos 20 anos você vai ter esses 480 mil? Será que até lá você vai conseguir comprar o mesmo imóvel de 480 mil, de 500 mil? Pessoal, por mais simples e por mais besta que isso aqui seja, pessoal, foi isso que mudou minha vida. É isso que muda a vida, é isso daqui, ó, é você entender esse passo a passo aqui, ó. Antes de falar de consórcio, antes de fazer uma oferta. Com essas informações aqui, você vai ter como quebrar objeção. Porque olha como o SRV muda tudo. Quero 500 mil, posso pagar 5 mil de parcela, mudou tudo. Tenho 200 mil de entrada, mudou tudo. Só que o que que não mudou? O cliente ainda não tem. O que que eu preciso saber? Por que que ele não tem? Será que ele tem pressa? Não, ele não tem tanta pressa. Ele até tem condições, mas ele não tem pressa. O problema dele aqui é que ele não quer pagar juros sobre 300 mil que ele precisa. Ele não concorda com o prazo. E aí eu vou voltar, tá? Se no financiamento você não tem tanta pressa, como que você vai fazer para ter esses 300 mil que está faltando? Qual a opção que você tem? Qual a opção que você vai buscar? Deixa eu fazer uma conta aqui. 300 mil dividido por 5 mil vai dar 60. 60 meses. Você quer esperar 5 anos para ter esse dinheiro que está faltando? Você vai guardar todos os meses? O que que você vai fazer? Qual outra opção que você tem? O que está te impedindo? Enfim, pessoal, é isso que não vai mudar. O que que não vai mudar? Ele tem um perfil que eu preciso descobrir. E ele tem algum motivo que eu preciso entender. E aí sim eu consigo ir para o fechamento para transformar o consórcio na melhor opção, talvez na única opção. E se você não tiver segurança, se você não tiver esse entendimento aqui, que é dessa forma aqui, dominando o financiamento, o cliente vai te enxergar como especialista. É, trazendo ele para a realidade que você transforma o consórcio. Vou perguntar uma coisa para vocês. Pessoal, o que é mais fácil? O cliente ficar guardando, juntando por conta ou ser sorteado no consórcio? Nem que ele seja o último. É por isso que eu não tenho mais problema em quando o meu cliente vai ser contemplado. Porque quando eu sigo esse passo a passo, eu tenho certeza que até se ele for o último, ainda vai ser melhor para ele. Agora, se ele tem pressa ou ele tem condições, que é entrar num bom grupo. Vamos voltar aqui, ó. Esse mesmo exemplo aqui, ó. É raro esses clientes, mas eles existem. Eu afirmo para vocês que eles existem. Esse cliente que pode pagar 5 mil, tem 200 mil para dar de lance, que só está querendo fugir dos juros e de um prazo longo. Será que eu consigo trazer uma oferta que eu contemplo ele?
muito antes dele guardar aí por 60 meses? O que vocês acham? Consigo ou não consigo? Encontrar um grupo já bem rodado, com uma parcela de 5 mil, se for o caso, aumentar o crédito dele, fazer um lance embutido, com mais os 200 mil que ele tem. Aí eu vou falar assim: olha, eu busquei um grupo aqui que, na média, dá para trabalhar sim a sua contemplação. Ah, não, mas você acha que eu tiro no primeiro mês? Olha, eu vou fazer um estudo do grupo e eu quero sim te dar uma possibilidade. E se não sair no primeiro mês, você consegue aumentar o lance no próximo mês? Ou nós podemos ajustar a estratégia, de repente aumentar o seu crédito para ter essa opção aí, para ir trabalhando a sua contemplação? Mas você acha que dessa forma vale a pena ou você quer ficar tentando juntar por conta ou voltar lá para o financiamento e assumir os juros do financiamento? Assumir o prazo do financiamento? Entendeu onde está a base do fechamento, pessoal? Agora, se eu não sigo esse passo a passo, se eu não entendo esses pontos dos clientes, a venda está sempre na mão dele. É ele que está me falando que ele tem pressa e eu que estou tentando fazer uma mágica para resolver a pressa dele. Faz sentido? Beleza? Ficou claro? Pessoal, mandem dúvidas aí. Hoje eu nem vou, hoje eu nem vou explicar, hoje eu nem vou fazer oferta da mentoria, mas se eu fosse vocês, eu entrar, quem não é da mentoria, entre da mentoria, tá? Só para o pessoal da mentoria aí, tá? Ó, até para quem não viu essa semana, não acompanhou o grupo. Eu fechei aqui, a partir de amanhã eu já começo a trabalhar nela. Então, assim, ó, a gente vai ter o aplicativo próprio da mentoria, então o aplicativo Mentoria SRV. Vai ter uma comunidade específica da mentoria dentro da plataforma. Então, o que que vai acontecer? Sabe toda a conversa do WhatsApp? Na minha opinião, é a maior riqueza da mentoria é o grupo, é a comunidade, porque o pessoal se ajuda. Agora a gente vai ter uma área específica numa plataforma, como se fosse um Facebook, mas é exclusivo da mentoria. E aí, então assim, ó, tá acontecendo algumas situações específicas. Estamos falando de negociação, de administradora, de fechamento, de cliente, de estratégia. No grupo do WhatsApp, às vezes a gente perde a riqueza, eu mesmo. O pessoal às vezes tem tanta mensagem lá, o pessoal está num assunto tão legal, só que quando você vai ver, dá até preguiça de olhar. E aí qual que vai ser a ideia? Ir filtrando o que tem de bom ali por tópicos. Então, de repente, você quer ver sobre fechamento, você vai olhar lá fechamento, um tópicozinho, e aí vai ter tudo sobre fechamento. Às vezes uma dúvida que acontece muito ali, o que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo e ponho só na comunidade. Entendeu? E aí só quem é da mentoria tem acesso ali. Ah, mas eu sou aluno do Expert Fechamento. Aí vai ter uma área ali só do Expert Fechamento também. E lógico, quem é aluno da mentoria tem acesso a todos os cursos, tá? Então, só isso já vai ser muito bom. Mas, além disso, além da comunidade, vai ter um suporte direto das aulas. Então, vai ter um íconezinho lá, pô, fiquei com dúvida ali na aula. Você já vai clicar na hora e já vai ter suporte da aula. As aulas vão ser transcritas. Você pode transformar em PDF a aula. Você pode baixar o e-book da aula na hora ali, tá? Outra coisa que vai acontecer ali, a gente vai ter ranking de quem assiste. Então, para cada aula que você conclui, vai ganhar uma pontuação. Essas pontuações eu vou transformar em presente, aulas, mentoria. Aí eu vou pensar assim, mas vai ter um ranking para premiar quem mais se dedica. Por quê? Pessoal, é certo. Quem mais se dedica, mais tem resultado. E uma coisa que me incomoda muito, tem gente que compra e nem abre, nem assiste. E de verdade, vender por vender não é do meu interesse. Legal, eu ganho dinheiro, ganho, mas é igual o cliente que eu ganho a comissão pela cota, mas aí ele vai.
e cancela. Aí eu vendi, vendi legal, pô, mas mais legal que eu vender é o cliente contemplar. É o cliente falar, Alan, ó, você me ajudou, conquistei, não foi fácil, mas pô, não desisti. Esse é o barato. Pô, igual o Fábio mandou mensagem, Alan, a picanha ainda custa 150? Eu falei, porra, Fábio, eu vou comprar uma base aqui, você tá maluco? Então eu vou te mandar o Pix aí porque eu vendi. Pô, entende? Fez questão. É isso que é o barato. Ó, lembra aquilo que eu falei no começo? Vou dar um exemplo do Fábio aqui que vendeu 1 milhão, tá? Porque o Fábio ele teve que mudar o comportamento dele. O Fábio, ele me mandou, ele estava com uma cliente que falou assim para ele: Ah, eu não vou fechar agora, porque não sei nem se ele está aqui, mas assim, o Fábio falou assim. Eu tô com uma cliente aqui, ela não fechou por quê? Porque ela tem uma loja, aí ela me falou que ela que resolve tudo, ela que cuida de tudo, ela ficou doente, ela estava com a mãe, com o pai doente, com o marido doente, eu não sei quem que ficou doente lá, que ela que cuidou de tudo e que ela ficou ruim. E aí, por toda essa responsabilidade que ela paga aluguel na casa dela, ela não fez consórcio. Aí o Fábio falou, Alan, o que que eu poderia fazer? Aí eu falei assim, Fábio, ó, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que eu falei para vocês aqui da questão de falar a verdade? Falei, Fábio, eu vou te falar a única coisa que eu faria, a única argumentação que eu faria com essa cliente é fazer ela enxergar o que que ela não está enxergando, o medo dela, tá? E o que que foi? Eu falei assim, olha, o que você vai falar para ela? Fala, olha, você tem sua responsabilidade com a sua loja, com todas as contas, você tem responsabilidade com toda a sua família, com todo mundo, e você está esquecendo que quem deveria ter mais conforto e mais segurança até para resolver todos os problemas é você. Então você está deixando de pagar uma parcela que é confortável, que você não vem me falar que essa parcela que não é confortável pelo tamanho da sua responsabilidade com a sua loja, porém, para ter uma segurança, para ter o seu lar, para colocar a cabeça no travesseiro e saber que se amanhã você tiver que sair da sua casa, você tem que fazer uma mudança, você vai impactar a sua família inteira. Então eu falaria isso para a cliente. E assim, se ela quiser continuar se enganando, tá tudo certo da parte dela, mas que ela, essa desculpa dela não ia me convencer. Então eu pegaria o problema dela, apontaria, colocaria o dedo na ferida e deixaria ela se virar. Entendeu? Igual eu ensinei aqui para vocês, é que o pessoal às vezes a gente não está pronto, porque a gente acha que o que vai convencer a pessoa a fechar a cota é a taxa, é a contemplação, não tem nada a ver com isso. Na maioria das vezes não tem nada a ver com isso. Na maioria das vezes a negociação ela é emocional, entende? E foi isso que o Fábio fez, que ele estava travado, as vendas dele não estavam acontecendo, por isso que ele bateu, voltou a vender bem. Porque ele já tinha vendido 3 milhões. Mas agora ele está entendendo aonde que está o real problema, tá bom? Bom, vamos ter ranking, vamos ter os calendários já prontos, com os links, com os encontros, beleza? E também teremos áreas separadas, tanto para vendedor, para representante, trilhas do vendedor iniciante, trilha dos vendedores mais avançados, trilha da especialização técnica do consórcio dos concorrentes, uma área específica para quem é líder, uma área específica para quem é corretor de seguro e uma área específica para quem é bancário, porque tem que estar todo mundo junto lá no grupo do WhatsApp. A mentoria é para todo mundo. Só que cada um vive uma situação diferente. Pô, quem é corretor de seguro já tem uma carteira, porém não quer não passar segurança. Então tem alguns pontos ali que ele precisa aprender e entender, e isso vai facilitar o processo. Ó, a Léo está aqui e começou assim lá atrás e hoje é case. Hoje eu acho que como vendedor independente é a número um da Porto, né? Só não bate que quem tem equipe com 500 vendedor lá. Então, ó, o Roberto que trabalha com PAP, entendeu? Então, pô, por que não se especializar em PAP, ter mais técnicas específicas de PAP? Porque tem gente que trabalha com PAP,
pessoal da mentoria trabalha muito com lista fria, então já deixar alguns scripts lá. Tudo bem que eu falo, eu dá uma dor no coração quem trabalha com lista fria, mas tá bom, né? Eu aceito. Não posso trabalhar pela pessoa, porque enquanto não entender que como pela indicação é mais fácil, por network é mais fácil, tem que sofrer um pouquinho também, faz parte do processo. Mas é isso, tá bom? Então, pessoal, e eu vou fazer o seguinte também, eu vou regravar os cursos, eu já estou no processo de regravar o curso, e aí o nosso método da mentoria vai ser o método SRV, tá bom? O método completo aí com os três pilares. Essa habilidade em vendas, prospectar, negociar, fechar e ter carteira, o conhecimento técnico para você se tornar uma referente na frente do cliente e estratégias de clientes de potencial. Saber trabalhar e ter clientes de potencial é também ter mentalidade. Porque se você não tiver mentalidade para trabalhar grandes clientes, na hora que você tiver que cobrar 20 mil, 30 mil, 40 mil de parcela, você tem medo. Você acha que o cliente não paga. Você não está olhando que ele precisa de 10 milhões, 5 milhões, 3 milhões e que 10 mil, 20 mil, 50 mil não é nada, tá? Tânia, PAP é porta a porta. É oferecer de porta em porta para as pessoas, na rua mesmo, tá? Contato direto com pessoas. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Então, vem as novidades todas da mentoria. Quem não é da mentoria, depois busque aí, dê um jeito de encontrar a informação, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram e até o próximo treinamento. Beleza? Valeu, excelente dia para vocês. Vai ficar gravado, vai estar disponível. Se você quiser compartilhar para alguém, depois você manda a gravação, manda o link aí, compartilha o link para alguém assistir esse treinamento, que vai ajudar. Deixa eu pedir para vocês, que vai ajudar vocês a vender mais. Ó, vocês que estão aqui até agora, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Vai lá no Insta, vou fazer uma foto aqui. Ih, caralho. Não. Até quem assistir gravado aqui, vai lá no Instagram. Aí, vai lá no Instagram. Ó, essa foto aqui eu vou postar, tá vendo? Você que assistiu até gravado, vai acha esse post aqui que eu vou fazer agora no Instagram com essa foto aqui, ó, dessa camisa que eu tô agora e comenta o que que você achou. Isso, essa aqui vai pro link do YouTube, tá? Essa aqui não vai pra mentoria, não. Aí, lógico, todo mundo tem acesso. Que é um treinamento só. Esse aqui não é nosso encontro de mentoria. No nosso encontro de mentoria é aberto, todo mundo fala, tira dúvida e tal, mesmo com conteúdo. Beleza? Então, deixa eu tirar outra foto. Aí, pronto. Foi. Então, pessoal, comenta lá, tá bom? Faz um comentário genuíno, faz um post, me marca que eu vou repostar, mas não coloca. Top, show, muito bom. Não faz, por que que você gostou? Por que que você gostou? O que que estava faltando? O que que você aprendeu? Tá bom? Finalizando mais um treinamento. Pronto. Postei lá. Fechou? Valeu. Até o próximo, pessoal.